adorarmos ao Senhor. A palavra de Deus, irmãos, ela cura, liberta e salva. É a única, não existe outra, irmãos. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jamais me cansarei de falar, meu irmão, de declarar, não só falar, não, mas de declarar que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, irmão, chegará ao Pai se não for por Ele. Amém? Irmãos, eu quero hoje trazer uma ministração da palavra do Senhor, que fica lá em Mateus, no capítulo 5, irmãos, que com certeza vai incomodar você. Com certeza esta palavra, irmão, vai mexer com você, no seu ego, no seu orgulho, com certeza. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela confronta o mal, ela confronta o pecado. A palavra de Deus, irmãos, ela confronta porque ela aconselha, ela retarga, eu esqueço o nome de falar, retarguir, né? Ela orienta, né? Ela fortalece, ela traz vida àquele que estava abatido, Ele ressuscita aquele que está morto, meu irmão, aquela que está morta, restaura o casamento, a família, irmão. A palavra de Deus, irmãos, é fortaleza. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus, irmãos, ela é o caminho para a nossa salvação. Compreenda isso. Se você não compreende, irmãos, minha irmã, se você não compreender isso, você não se chegará a Deus. O mundo jaz no maligno. As pessoas, cada dia que passa, se atraem mais e mais para o mundo. O mundo está levando várias e milhares de pessoas para o inferno, porque não creem mais em Deus, se afastam cada dia mais de Deus, e naquele grande dia não vai adiantar mais, irmãos. Ah, Senhor, não sabia, não, todos sabem, todos os lugares têm igrejas, todos os lugares tem sido pregado a palavra do Senhor, a internet tem ajudado a propagar a palavra de Deus. E por que, irmãos, eu estou falando até com uma certa revolta? Sabe por quê? Porque os crentes, irmãos, estão se envolvendo com as coisas do mundo. Estão com as mesmas práticas com as coisas do mundo. E a palavra de Deus, meu irmão, ela nos diz, ela confronta cada um de nós para vigiarmos, para que nós não venhamos cair. Porque a palavra de Deus, ela nos orienta para que nós não venhamos cair. Como? Diz assim, irmãos, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Aquele que se julga estar de pé, cuidado para não cair. Por que o Senhor fala isso para nós? Porque sabe que muitos se acham autossuficientes de não depender do Senhor. Porque muitos se acham autossuficientes de não depender da palavra do Senhor, de não ler, não buscar, não se alimentar mais. E cada dia que passa, essa pessoa ela vai ficando fraca. Cada dia que passa, essa pessoa vai se tornando debilitada. Sabe quem? O crente. Porque ela agora não se importa mais, não tem mais interesse de buscar, não tem mais interesse de ler, não tem mais interesse de se alimentar das coisas de Deus, mas se alimentam das coisas do mundo. Então, meu irmão, minha irmã, para não ficar só em minhas palavras, eu peço a todos que venham comigo, lá em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 13, irmãos. 5, versículo 13. E eu quero dar um título para essa ministração. Vós sois o sal da terra. Nós somos o sal da terra, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Oi? Entendi. Mateus, capítulo 5, versículo 13, até o versículo 16. Do 13 ao 16 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 13
até o 16 que vamos ler, irmãos. Todos acharam? Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Então diz assim, irmãos, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Isso é Jesus falando: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal, a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, compreenda uma coisa: o que o Senhor está falando conosco? O Senhor aqui está falando diretamente com os crentes. O Senhor aqui está falando justamente com aqueles que se julgam estar de pé, com aquelas virgens que se dizem estar preparado o azeite. O Senhor está falando com essas pessoas, está falando para os homens que se dizem homens de Deus, está falando para as mulheres que se dizem mulheres de Deus, está falando também para os jovens que se dizem: eu sou de Deus. O Senhor está falando para o pastor da igreja, o Senhor está falando para as congregações, o Senhor está falando para toda a terra. Vós sois o sal da terra, porque vós são imagem, cada um de vós é imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Uma certa ocasião, irmão, eu quero aqui abrir um parêntese. Uma certa ocasião, Jesus estava com os discípulos, eles tinham que entrar numa cidade, e naquela cidade eles tinham que pagar um tributo para entrar naquela cidade. Todos conhecem essa passagem? E o Senhor Jesus falou para os discípulos falaram: mas Senhor, temos que pagar, nós temos que pagar o tributo. E o Senhor Jesus falou: o que está aí nessa moeda? Qual a figura que está nessa moeda aí? Que figura tem nessa moeda, nesse dinheiro aí? E eles falaram: a de César. E Jesus falou assim: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Por que Jesus, irmão, declarou isso para os discípulos? Porque ali invoca automaticamente uma imagem de uma pessoa. E César, muito sagaz, colocou a imagem dele ali para que as pessoas se dirigissem, como imagem e semelhança daquela moeda que estava ali, apegado às coisas desse mundo. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança para ficar apegado às coisas de Deus. Muitas são as vezes que a pessoa, através da idolatria, adora imagens feitas por mãos humanas. E a Bíblia diz que as pessoas que são idólatras, elas se tornam semelhantes àquilo pelo qual ela é idolatra. Então é a mesma coisa, isso que o Senhor Jesus quis dizer para os discípulos: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você é de Deus? Então dai a Deus o que é de Deus. Faça a vontade de Deus. Agora você é de César? Então faça a vontade de César. Siga a César, siga o mundo, faça a vontade do mundo. Vocês estão compreendendo, igreja? Compreendem isso? Então, irmãos, eu quero aqui trazer uma palavra forte que vai machucar muitas das vezes o nosso coração, o teu coração. Você vai falar, muitas das vezes, de repente você vai pensar: poxa, já veio um pastor já tocando na minha ferida, tocando uma coisa que não tem nada a ver. Cuidado, irmão, com essa frase: não tem nada a ver. Essa frase está levando muitas pessoas para o inferno. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você, meu irmão, minha irmã: o crente não vai à praia? Sim ou não? Sim ou não? O crente vai à praia, você encontra uma mulher, uma mulher, vamos colocar aqui a mulher, uma mulher ímpia, na praia. Uma mulher que
vive através de César, das coisas do mundo. E quando você está na praia, aquela mulher, irmão, você vê aquela mulher, ela está seminua na praia. Não é assim que acontece? É dessa forma que acontece. Hoje em dia nós sabemos muito bem, principalmente aqui no Rio de Janeiro, as praias cariocas, né? As mulheres praticamente andam nuas, irmãos. Isso é um fato. Aí eu te pergunto, o crente, meu irmão, está fazendo a mesma coisa. Se veste igual às coisas do mundo. As práticas, cometendo as mesmas práticas do mundo. Vive conforme César está ordenando com aquela imagem da moeda. Não está mais sendo semelhança a Deus, a imagem de Deus. O crente vem para a igreja e participa até da Santa Ceia. Participa dos louvores, participa de toda a congregação, há uma união naquele momento, mas na hora de ir para o mundo, se comporta como as pessoas do mundo. Faz conforme as pessoas do mundo. Faz conforme o ímpio, que ele chama de ímpio quando está na igreja. Mas quando está lá fora, até o diabo duvida. Olha lá a crente lá, ó, seminua na praia. Muitas das vezes, então, irmãos, o ímpio que bebe, que vive bebendo, vive tomando bebidas alcoólicas, fumando cigarro, seja lá qual for. E muitos também são os crentes que vivem da mesma prática. Ainda colocam o nome de Jesus. Ah, Jesus bebia. Ah, Jesus também praticava, vivia no meio das prostitutas, vivia no meio dos pecadores. Dão uma desculpa. Mas Jesus, quando estava no meio dos pecadores, das prostitutas, ele estava ali para evangelizar, para falar da palavra dele, para trazer uma palavra de conforto, de salvação. Era dessa forma que Jesus agia, irmão. E hoje em dia o crente está fazendo o quê? Se envolve no meio do ímpio, da impiedade, e faz a mesma coisa, talvez até pior, que aquele que está no mundo. E tem sido assim, meu irmão, minha irmã, cada dia que passa. Se for numa balada, o ímpio está na balada. Mas se o crente for na balada, irmão, ele se solta. Eu estou falando alguma bobagem aqui? É assim que está acontecendo, irmãos. O mundo está entrando na igreja. Não é a igreja que está entrando no mundo. As práticas nocivas para o ser humano, mas nem todos são obrigados a servir a Cristo. Nem todos são obrigados a fazer a vontade de Deus. Mas se nós entregamos um dia a nossa vida para Cristo, se nós um dia confessamos a Cristo diante de Deus, dos anjos, dos homens, agora nós temos que fazer a vontade do nosso Senhor. Aí muitas das vezes a pessoa dá desculpa, não sou igual a fulano, não sou igual a cicrano, dentro da igreja, mas quando está lá fora, faz até coisa que o diabo, até o diabo duvida. E essas coisas, irmão, têm afastado o crente da presença do Senhor. Ora, muitas das vezes fervorosamente, mas na hora de se vestir como o mundo se veste. Não adianta, irmãos, você orar fervorosamente. Não adianta, irmão, você dizer que é crente se você não está praticando as coisas que Deus manda você praticar. Não adianta você querer praticar, ou seja, copiar o mundo e dizer que você não faz parte do mundo. Você está sendo enganado, não pelo diabo, mas por você próprio. Você está sendo hipócrita. Jesus chamava aqueles homens fariseus, os estudiosos da lei, de hipócritas. Por quê? Porque eles pregavam aquilo que eles não viviam. E hoje em dia as pessoas, cada dia que passa, se tornam mais fracas, se tornam mais débeis. Por quê? Porque não querem viver a vontade de Deus. Querem viver a vontade, a sua própria vontade. E cada dia que passa vai definhando. Cada dia que passa ela vai morrendo. Cada dia que passa ela vai perdendo a vontade de viver. Uma ocasião aqui nós pregamos aqui a respeito disso.
Porque se você tirar um peixe da água e botar ele na terra, ele faz o que? Ele morre. Não é assim? Se você pegar uma planta, arrancar ela da terra, ela morre. Se o homem sair da presença de Deus, acontece o quê? Ele morre, irmãos. Não tem como o homem viver diante de Deus, da presença de Deus, se ele não quer aceitar, fazer a vontade de Deus, que é o bem para ele, que é aquilo que vai trazer a vida para ele. E às vezes você não está na presença de Deus, muitas das vezes, irmão, acontece, você está até com dinheiro, está com carro, né? Outras vezes nós já pregamos isso aqui até. Você tem uma boa casa, mas você não tem o principal, que é a presença de Deus na tua vida. E quando vem a destruição, é uma cacetada só. E você não tem mais força ou forças para voltar. Porque essa escolha foi sua. A escolha, você que tomou essa escolha. Essa decisão foi você que tomou. Mas Jesus, irmão, Ele está dando a oportunidade para cada um de nós. Porque muitas das vezes nós olhamos, vemos a pessoa que está na iniquidade, a pessoa está até bem financeiramente, e nós observamos. Isso é natural do homem. Não é assim? E isso é um perigo para aqueles que estão fracos. Porque de repente ele vai querer copiar aquelas pessoas. E isso, o diabo, ele faz isso desde a fundação do mundo. Enganou 1/3 dos anjos que vivia no céu. Tentou enganar o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado, oferecendo para Cristo todas as riquezas do mundo. E você acha que para nós é diferente? Oferece para nós tudo aquilo que nós anseiamos. Tudo que anseia a nossa alma, tudo aquilo que a gente quer, o diabo ele oferece, de uma forma ou de outra. E às vezes, irmãos, minha irmã, muitas das vezes, você está passando por tanta dificuldade que você quer desistir. E não é isso que Cristo fala para você. Cristo fala o quê? Persevera. Caminha comigo, carrega a tua cruz. É isso que Cristo fala. Ele não fala para você desistir, para você parar. Ele fala para você desistir, mas muitos não conseguem. Sabe por quê? Porque conhecem a palavra de Deus, mas abandonou. Não querem mais, não tem mais força para caminhar. E para dar essa força, irmão, é necessário você se alimentar. Qual alimento, pastor? É da palavra do Senhor. Tem que se alimentar da palavra de Deus. Você tem que conviver, caminhar com pessoas que têm a mesma fé que você. Se você começar a caminhar com pessoas que não tem nada a ver com a tua fé, você vai de mal a pior. Cada dia que passa, você vai se afundar. Cada dia que passa, você vai para o fundo do mar. Cada dia que passa, você vai para o abismo. Cada dia que passa, você está se afastando de Deus. Porque você escolheu, a escolha foi sua. Você escolheu a fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. No qual um dia você fez uma aliança com Ele. Agora você está quebrando essa aliança. E essa aliança quebrada, quando nós tomamos a decisão errada. A decisão certa é Cristo. Mas para vivermos em Cristo, é necessário, como Cristo falou aqui, é necessário o quê? Termos sabor. Por isso que ele fala a respeito do sal. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, ou seja, sem sabor, para que vale? Não vale para mais nada. E muitos têm perdido o sabor. Muitos têm perdido, irmão, oh meu Deus, tem um adjetivo que se dá, ter perdido, é como se fosse uma comunhão. Porque se você pegar um sal sem sabor para temperar uma carne, ou um alimento, não vai adiantar nada. Porque não tem mais sabor. Não tem mais tempero, irmãos. E o sal, por incrível que pareça, irmãos, é necessário até para as coisas doces. É necessário misturar o sal. O sal, irmão, antigamente, na época dos nossos avós, não existia geladeira. Na época de Cristo, o que eles faziam para conservar a carne? A carne dos bois daquela época, dos carneiros, das ovelhas, como é que eles faziam para conservar?
Era com sal. Pegava sal e conservava a carne. Por isso que Cristo traz essa parábola, esse exemplo do sal. O sal ele tem que dar o sabor, ou seja, o sal ele tem que conservar o sabor. Porque senão, irmãos, ele não serve mais para nada. Porque o sal, quando não tem sabor, se você pegar esse sal sem sabor e colocar ele numa carne para conservar aquela carne, aquela carne vai apodrecer. Sabe por quê? O sal não tem mais o sabor, não tem aquela qualidade, não tem mais aquela integridade. Perdeu, irmãos. Vai dar bicho, vai dar micróbio. Mas a escolha foi tua, não foi de Deus. A escolha foi do próprio homem, foi da própria mulher, a não ter mais sabor, a não ser mais a luz da candeia, como nós lemos aqui. A luz não pode colocar uma luz no lugar escondido, ela tem que ficar no alto para clarear. E muitos têm ofuscado essa luz, fazendo as práticas do mundo, e pior ainda, e se dizendo que são crentes. E o Senhor Jesus está nos alertando para que a gente não venha cair nas práticas do mundo, fazendo a vontade de César, imagem e semelhança de César, imagem e semelhança do mundo. Temos que ser imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, muitas das vezes, eu até anotei aqui, irmãos, eu quero trazer isso para vocês. Muitas das vezes o crente, ele vai no cinema e tem um filme mostrando cenas de lascívia, coisas indecorosas, profanas. O ímpio se alimenta, e o crente também. Aí, irmãos, eu pergunto, que negócio é esse, irmãos? Como você quer ser salvo se alimentando das coisas que o ímpio também se alimenta? Como? Não tem como, irmãos. Ah, mas eu creio em Deus. Creio, mas você está se alimentando das coisas que separam você de Deus. Você fala coisas que separam você de Deus. Você muitas das vezes, eu tenho falado muito isso lá na minha casa, cuidado com a língua, porque muitas das vezes você fala e está trazendo maldição para a sua própria vida. É o que o ímpio faz. Então a diferença não está sendo muita, irmão. Quase nada. Você agora não consegue saber mais quem é crente e quem não é. E quando você vai conversar com uma pessoa que ela crente, você, poxa, a forma dele falar, a forma dele agir é diferente. Mas os crentes hoje em dia, eu não posso aqui também generalizar. Eu sei que há homens e mulheres verdadeiramente fazendo a vontade de Deus. Mas isso está se apagando. Está se tornando sem sabor, sem gosto, insípido. E essas coisas estão afastando o homem de Deus. Não Deus do homem. É isso que afasta o homem de Deus. A desobediência, o pecado, a iniquidade, a lascívia, as palavras malditas. Amém, igreja? Então, irmãos, também que negócio que igreja, onde está a pureza da igreja, nós encontramos o mundo influenciando mais a igreja do que a igreja influenciando o mundo. A Bíblia diz, irmãos, que vós sois o sal da terra. O que quer dizer isso? Porque Jesus usa esse adjetivo comparando a igreja com o sal. É porque o sal tem propriedade, essa palavra que eu queria falar aqui agora, propriedades tão peculiares que fazem dele um elemento distinto de qualquer outro. O sal realmente, o sal é tremendo mesmo, irmãos. O sal é uma coisa, é um produto realmente diferenciado de outros produtos, do açúcar. O sal é algo extraordinário. O sal mata a bactéria, irmãos. O sal não deixa a bactéria propagar. Por isso que o Senhor Jesus fala,
nós devemos ser o sal, porque nada vai nos contaminar, nada vai apodrecer o nosso relacionamento com Deus, porque o que faz com que o relacionamento do homem com Deus seja abalado é o quê? É a contaminação com as coisas do mundo. Mas quando você é sal, irmãos, pode até vir algum micróbio, Satanás pode até enviar um micróbio lá, mas não vai te atingir. Vai vir perseguição de tudo quanto é lado, mas você é sal, você vai perseverar. A palavra de Deus me diz, o Senhor Jesus me diz, o pastor lá na igreja falou que eu tenho que perseverar. Eu vou perseverar. A minha vida pertence a você. Se eu morrer agora, Senhor, está na tua mão. É assim que o crente tem que ser, irmãos. Senhor, eu estou com fome. Senhor, eu estou com fome, estou sentindo fome. Estou passando necessidade. A minha vida está na tua mão, Senhor. É assim que nós temos que aprender a falar com Deus, irmãos. A minha vida está na tua mão, Pai. Me ajuda. Ser comigo. Eu tenho sido fiel a ti, Pai. Perdoa se eu pequei contra ti. A minha vida está na tua mão, Pai. Eu não quero quebrar a minha relação contigo. Porque só quem pode quebrar, irmão, essa relação é o próprio homem. Somos nós que quebramos essa relação com Deus. Jesus coloca o crente numa categoria única, irmãos, na face da terra. Aí o que acontece se o sal for insípido? Para nada mais presta. E o sal se o sal perder as características, será que não estamos perdendo a nossa salinidade, o nosso sabor para com Deus? Estamos enamorados do mundo, querendo os aplausos e os elogios dos homens e das mídias sociais? O que o crente tem com o mundo? O que o inferno tem a ver com o céu? Dessa forma, irmão, como podemos ter um avivamento? O Espírito Santo não vai se derramar, vai ser derramado na imundícia, cheio de ídolos, cheio de vontade da carne. Não tem como, irmãos. Olha o que diz aqui, por favor, irmãos. Em Efésios, no capítulo 4, por favor. Efésios, capítulo 4. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Irmãos, a palavra de Deus, ela confronta mesmo. Se você está se sentindo incomodado, é porque Deus está falando contigo. Se posiciona, meu filho, se posiciona, minha filha. Não vai adiantar nada. Você se dizer crente, está fazendo a vontade de César. Não vai adiantar nada você se dizer que é sal e não tem mais sabor para com Deus. Você tem sabor para com os homens. Você tem sabor, mas para a sua imagem. Para mostrar ao homem o que você é. Mas para com Deus você está totalmente apagado. Lá no capítulo 4, irmãos, de Efésios, a partir do versículo 27, diz assim: não deis lugar ao diabo. Olha aqui. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha aqui, irmãos, olha isso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para promover a edificação, para que de graça, ou melhor, para que dê graça aos que ouvem. Meu Deus do céu. E é lá em Efésios 2, irmão, diz assim, ó: porque pela graça sois salvos. A salvação, irmãos, não vem
Ou melhor, a salvação é pela graça, mas não é de graça. É preciso pagar o preço da renúncia, sacrificar as nossas próprias vontades, hein? Nossas próprias vontades para agradar a Deus. Não ao contrário. Não temos que sacrificar a vontade para com Deus para agradar a nossa carne. Vocês compreendem isso, igreja? Vocês que estão nos ouvindo, estão compreendendo isso? Agora está assim, irmãos. As pessoas estão sacrificando a fé dela para com Deus. Olha como é que está exatamente isso que está acontecendo. As pessoas estão sacrificando a comunhão que ela diz que tem ou tinha com Deus para fazer a vontade da própria carne, para fazer a sua própria vontade. E aí vem para a igreja, acha que tem comunhão com Deus. Mas não, já perdeu a comunhão há muito tempo. E muitas das vezes não sente mais a presença do Senhor. Não sente aquela presença que só Deus, que a gente sabe que é Deus. É diferente. É uma presença, irmãos, que as pessoas não estão sentindo mais. Louva, canta e tudo, mas a presença de Deus não está mais com ela. Porque agora ela não tem mais a presença de Deus, não por causa de Deus, mas por causa dela, da própria pessoa. Porque agora ela escolheu fazer a vontade do mundo. Como isso é perigoso. Como a gente está vendo isso no nosso dia a dia. Eu não preciso falar aqui nome de denominações. É só você abrir as mídias aí, mídias sociais, né? Você vê quantas denominações estão pregando até a palavra de Deus, né? Leem a Bíblia e tudo, mas fazem tudo ao contrário. Tudo pode, né? Eles falam assim, tudo pode, que Jesus é amor. Estão pregando Jesus é amor. É verdade, Ele é amor sim. Que Ele amou o mundo, como nós lemos aqui, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. João 3,16. Todo mundo conhece essa passagem. Ele amou ao mundo, irmãos. Mas Jesus, Ele é justiça. Jesus, Ele é justo. Jesus, Ele vai vir agora como juiz. Ele veio como cordeiro. Entregou a própria vida. Se fez carne. Desceu da sua autoridade, do trono de Deus. Se fez carne para morrer por cada um de nós, como sacrifício, como cordeiro de Deus, como pão que alimenta. Agora Ele vai vir como juiz. E você está preparado? Nós estamos preparados para tal façanha que em breve irá acontecer sobre toda a terra? E Deus está dando oportunidade para todos se consertarem. Para de fazer a vontade da carne. Para de fazer a vontade do amiguinho, da amiguinha. Para de fazer a vontade do próximo. Seja luz, seja sal. Dê sabor. Ilumina aqueles que estão à sua volta. Não se envolva com as trevas. Conserva o que Deus tem dado para você. Deus tem derramado para toda a terra a graça dele. Deus tem derramado essa graça. Como nós lemos aqui, Efésios 2, versículo 4. Porque pela graça sois salvos. Mas a graça, ela não vem de graça. É necessário um sacrifício da nossa parte. Porque a porta, ela é estreita. E apertado o caminho para aqueles que vão encontrar a salvação. É apertado o caminho. Por que fala que é apertado, pastor? Porque você vai ter muita perseguição. Você vai ter muita luta. Muitos vão querer te parar para você desistir. Vai bater muitas das vezes o desânimo. Mas você não pode esquecer, quando bate o desânimo, o Senhor Jesus também te anima. O Senhor Jesus está animando a gente cada dia mais. E as pessoas esquecem, como aconteceu com Jonas, quando o peixe, a baleia, engoliu ele. Como aconteceu com Elias, o homem de Deus, profeta de Deus,
se escondeu na caverna. Lá dentro Deus falou com ele: descansa um pouco, se alimenta, que agora você tem muita caminhada, você passar por um deserto. A vitória, irmãos, você consegue, sabe aonde? É no deserto. A vitória, ela não vai vir para você muitas das vezes no teu palacete. A vitória ela vai vir no deserto, na luta. Porque ali no deserto, na luta, você vai buscar a Deus, porque não tem homem do teu lado, não tem ninguém que possa te salvar, só Deus. Só Ele pode te salvar, só Ele pode te acudir. É nessa hora que nós temos que orar, é nessa hora que nós temos que buscar. Senhor, fala o meu coração, me dá força, onde eu estou errando, abre os meus olhos, tira a escama dos meus olhos, tira os tampões dos meus ouvidos. Você está fazendo isso? Nós estamos fazendo isso, irmãos? Lembra das 10 virgens? Quando fala virgem, fala das igrejas. E a Bíblia fala, o nosso Senhor Jesus fala: no mundo tereis o quê? Bonança, né? No mundo terei muita bonança. No mundo vocês vão ser muito felizes. No mundo vocês vão ter muita riqueza. Não é assim que a Bíblia fala? Não. No mundo tereis aflições. Mas Jesus fala o quê? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele passou, irmãos, por tudo aquilo que nós passamos. E muitos de nós não conseguiríamos passar que Jesus passou por nós, entregando a própria vida dele, sendo inocente, para que nós pudéssemos agora ter a oportunidade, porque a ira de Deus vai vir sobre a terra. O Senhor Jesus foi um para-raio, parou, segurou a onda, mas a ira de Deus vai vir sobre a terra. Olha o que está acontecendo sobre a terra. Os sinais estão aí. Estão acontecendo sobre toda a terra. Vários países estão acontecendo coisas que na televisão, na TV aberta não mostra. Mas procura, pesquisa, que você vai ver o que está acontecendo. Itália, né? Itália passou esses dias aí. Terremoto. Falaram, terremoto é países que tem placa tectônica, né? Diz que o Brasil não tem placa tectônica. Como é que está tendo terremoto no Brasil? Me explica isso. Meu irmão, para de brincar. Para de brincar com as coisas de Deus. Para de brincar de dizer que é crente. Se converta verdadeiramente. Se dê para o Senhor. Se dê, irmãos, para Deus. Busca a Ele enquanto tem tempo. Vai chegar tempo que a gente não vai ter tempo de buscar a Deus. Não vai ter mais jeito. E aí? Quando você vê que todas as coisas aconteceram, o arrebatamento acontecer, você vai ficar no desespero aqui nessa terra. Ou então, se por um acaso antes disso você morrer, perder a tua vida, seja lá por qual for o motivo, e você lá no inferno começar a gemer, começar a gritar, quem que vai poder te salvar? A oportunidade Deus está dando para cada um de nós agora em vida. Agora em vida, depois que morrer, não tem mais jeito, irmãos. Cabe ao homem viver uma só vez. Depois disso vem o juízo. Isso é a palavra de Deus. Então, irmãos, eu quero encerrar aqui essa ministração. E peço a você para que você venha parar, pensar, meditar em relação a isso. Não fique só nas minhas palavras. Vai na Bíblia, leia a Bíblia. Procura viver com pessoas que têm a mesma fé que você. Senão, irmão, você não vai conseguir. Você não vai suportar. Eu sou pastor aqui dessa igreja. Nós temos poucos membros, irmãos, aqui. Mas eu sei o que eu passo. Esses poucos membros que eu tenho. A luta que eu tenho passado. A luta, irmãos, que eu tenho passado. É uma guerra espiritual travada, irmãos. Deus acho que não permite que o diabo se materialize, porque a Bíblia diz que ele é muito mais forte, muito mais poderoso do que nós. E muito mais em tamanho e força. Mas é uma luta, irmãos, que nós temos que passar. E às vezes a pessoa não compreende isso, quando nós chamamos a atenção. Como eu estou falando aqui agora. Quando nós trazemos um cajado, a vara. Mas não é para o seu mal, é para você se converter verdadeiramente. Parar de fazer as coisas do mundo. Parar de trazer o mundo para você. Você tem que levar Cristo para o mundo, não o mundo para Cristo. O mundo, irmãos, está cada dia que passa
se enfiando, se embreando no abismo. E muita gente tem se embreado no abismo. Muita gente não tem mais força para voltar. Como esse louvor que o Mateus cantou aqui, a minha vida, né? A minha vida é do Mestre. É isso que tem acontecido. A pessoa vai se distanciando, vai se distanciando, vai se distanciando. Quando ela chega em alto mar, ela olha para a praia, não consegue mais ver a praia, não consegue mais voltar. Agora ela vai morrer afogada, porque ela não consegue, por mais boa nadadora que ela seja, ela não consegue mais voltar. Sabe por quê? O cansaço venceu ela. E esse cansaço são as lutas. Mas quando você está na terra firme, a luta vai vir, as batalhas vão vir, mas você está onde? Em terra firme. Você vai conseguir caminhar. Você está respirando ainda, mas se você estiver em alto mar, você não vai conseguir nadar de volta. E quando a pessoa não consegue nadar de volta, ela morre afogada, perde o ar e perde a vida. Então é necessário ficarmos firmes na presença do Senhor. Cada um de nós, sois o sal da terra. Nós somos o quê? A luz que ilumina todo aquele ambiente que você está. Não pode esconder a luz debaixo de qualquer coisa, de uma mesa, de um móvel. Numa luz, ela tem que ficar no alto, para poder clarear todo aquele ambiente que você está, para que você venha dar exemplo daquilo que você é, não daquilo que você está demonstrando ser, mas daquilo que você é, verdadeiramente. Lute contra isso, verdadeiramente se converta, entrega a tua vida para Jesus. Amém, irmãos? Você que está afastado, volte correndo para o braço do Senhor. E você que está fraco, eu vou pedir a você para que fique de pé. Mas não basta, irmãos, compreenda uma coisa. O pastor ora aqui com o maior prazer. Eu oro com o maior prazer. Como eu falei aqui, até Elias mandava descer fogo do céu, descia, né? Ele tinha essa autoridade. Que poder que Elias tinha. Ele tinha o poder de orar e o Senhor enviava fogo do céu. Elias, irmãos, orava, olha, o Acabe, não vai chover mais durante 3 anos. E não chovia não, irmãos. Não vai chover, acabou, não vai chover. Assim diz o Senhor, e pronto, não chovia. Primeira oportunidade que teve Satanás, tentou Elias. E Elias, correu. Nós somos fracos, irmão. Dependemos de buscar a Deus. Dependemos de estar na presença do Senhor, porque nós somos pequenos. Dependemos, irmãos, do nosso Senhor, do nosso lado. Dependemos, ou melhor, de estar do lado do nosso Senhor, porque Ele sempre está na nossa frente, nos livrando de todo mal, colocando os anjos dele ao nosso redor. Salmo 91. Amém? Feche seus olhos.